Uma vez cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Eu vou direto para ganhar tempo, porque Deus ultimamente ele tem falado de uma maneira grandiosa e maravilhosa. E os irmãos vão entender. O Salmo 1. Salmo 1 foi o mesmo que eu li ontem. Salmo 1. Glória a Deus. Cadê o Gui? Ah, tá. Deixa ele chegar, porque Deus tem falado ultimamente com a igreja de maneira maravilhosa. Eu vou aproveitar que está ali, que assim a gente ganha tempo até eu procurar na Bíblia, os irmãos que estão com maior facilidade. E diz a palavra do Senhor. Eu vou ler uma estrofe, e os irmãos leem a seguinte, como foi ontem. O menino vai... Tem condição de subir ou não? Conforme for lendo? Senão eu vou procurar aqui. Oi? Ah, tá bom. Então diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quando disser, prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Aleluia. Por isso os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus, aleluias. Amém? Vamos repetir, igualzinho foi ontem. 1, 2, 3. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Os irmãos podem dar uma glória por essa? Glória a Deus. Podem se assentar. E hoje eu confesso que vou falar bem timidamente, porque geralmente os irmãos já me conhecem, né? Começa a dar uns pulos, começa a falar línguas, e vou deixar o Espírito Santo me usar da maneira que ele sempre usa. E vou começar falando da semana passada, creio que foi a semana passada, que veio uma pregadora, que a gente chamava no meu tempo de sapato de fogo. Aquelas que saía marchando dentro da igreja e saía um grupo atrás marchando junto. E ela entregou coisas grandiosas naquela campanha, né, das irmãs? Congresso das irmãs. Eu falei, Senhor, mas que coisa linda, né? E teve uma das coisas que ela entregou no final, teve duas, né? Uma, a operação do Michael. E hoje ele está dando testemunho e recebeu a bênção. E a outra foi, não deixe o pastor sozinho na oração. Eu falei, Senhor, eita sapatada na testa, né? Porque às vezes, o pastor não vem, não, eu estou trabalhando direto. Os irmãos sabem que agora eu estou trabalhando com a minha filha. Mas às vezes há a opção de vir. Eu tomei como opção agora, conversando com a minha filha, de vir todo domingo. É o melhor dia para quem tem comércio do tipo que eu tenho. Mas eu resolvi ir junto com ela, dar esse sacrifício a Deus. Porque é Deus quem me deu tudo. Então eu tenho que sacrificar alguma coisa também. Por isso eu estou aqui aos domingos. E na medida do possível eu vou estar nos dias de semana. A irmã, ontem, a missionária olha para cá, missionária pastora, falou, irmão, você vai estar no próximo, no próximo. Eu falei, eu não posso assinar porque eu não dou certeza. Mas se possível eu estarei aqui nos cultos do amigo oração. Aí o Michael falou uma coisa interessante. Falou que a gente não é nada. Mas não está certo, eu não sou nada. Aí Deus falou, você não é não. Como assim, se eu não sou nada? Não, você não é nada.
Você por si mesmo não é nada. Ah, entendi, sim. Eu por mim mesmo, eu não sou nada. Aí eu olhei a pregação do Gui. Quando o Gui começou a pregar ontem, ele falou em amizade. Eu pensei, não vai sair nada, velho. O que vai sair falando de amizade? Mas era Deus que estava falando. Glória a Deus, aleluia. Eu pensei que era o Gui. Mas o Gui não é nada. O Gui não pregou ontem. Foi o Espírito Santo que pregou ontem. Porque fazia tempo. Eu costumo chorar nos cultos quando a palavra veste comigo. Mas não chorar tanto quanto eu chorei. E não é porque é o Gui, não. Porque não foi o Gui que pregou. Foi o Espírito Santo. E Deus, ele tem falado dessa maneira maravilhosa. A gente tem visto testemunho aqui de milagres. Aleluia, glória a Deus. Quantas igrejas hoje podem falar de testemunhos de milagres? Eu garanto, irmãos, não são muitas. Não são muitas. Aí eu vou dar um testemunho bem pequenininho. Vou dar dois, vai. Uma, o Gui pregou ontem. E Deus falou para mim, você vai pregar amanhã. Eu nem vou falar para minha esposa Irene que eu vou pregar amanhã, porque vai que é coisa minha, da minha carnalidade. Aí eu falo para ela que eu vou pregar amanhã, e chega amanhã, eu não prego. Então eu vou guardar isso para mim. Mas Deus é fiel. E Ele falou, você vai dar continuidade na pregação do Gui. Eu falei, Senhor, se eu pregar amanhã, eu vou dar continuidade na pregação do Gui. Mas como? E Deus me mostrou como eu ia dar continuidade. E Deus confirmou, o pastor falou, hoje você vai pregar. Eu falei, Deus é fiel. E o segundo testemunho foi que o Gui falou, olha pai, eu vou pregar no sábado. Eu falei, você vai na igreja no domingo? Posso falar, Gui? Posso falar? Você vai na igreja no domingo? Falou, pai, domingo eu não vou. Eu falei, por quê? Porque você foi no sábado? Ele falou, não pai, porque... Eu falei, Guilherme, domingo é o principal dia. Não que os outros não sejam importantes. É claro que são. Mas o crente tem como tradição que o domingo é o dia que ele tem que estar na igreja, porque geralmente quem trabalha durante a semana folga no domingo. Não é verdade? E o Gui falou, eu não vou, pai, porque eu não tenho dinheiro para o combustível. E geralmente, quando isso acontece, Deus toca no meu coração de, eu sou pai. E quero ver meu filho na igreja. Eu falei, vou dar os 20. Deus colocou no meu coração, não dá. Falei, se Deus falou, Ele se responsabiliza. Não é para dar, Senhor? Não é para dar. Falei, tá bom. Eu falei, Guilherme, quando é assim, você está sem dinheiro, e você é chamado pela igreja para fazer alguma coisa, você não tem condição, pede para a irmã, pede para o pastor, ou pede para quem te chamou, para poder explicar a situação. A gente não tem que ter vergonha, porque está fazendo a obra. Pede para a pessoa dar uma doação para você, para poder você vir. Não é você estar cobrando para pagar, para cobrar, não. Fala pelo menos um da gasolina, que eu não tenho condição de vir no domingo. Se eu vir no sábado, não tenho no domingo. Ele falou, eu vou falar da igreja. Se o pastor perguntar por que o Guilherme não veio no domingo, vou falar, ele não tinha dinheiro para gasolina. Aí eu estou sentado aqui e vejo uma missionária toda enrolada com dinheiro aqui. Quem estava aqui sabe. E põe dinheiro, e aquele monte de dinheiro. Eu falei, eita benção, a mulher tá, né? E 300, e 500, e 1.000, e 2.000. Ô, glória! E aquele monte de dinheiro, aí ela pegou uma nota de 20 e falou assim, ó Gui, isso aqui é seu. Eu pedi alguma coisa, pastor? Ele pediu alguma coisa? Deus tocou no coração de dar? Aí eu cheguei nele, você vai vir domingo, né? Vou, pai. Falei, porque Deus já deu dinheiro. Deus, ele quando dá a ação, irmão, ele dá a condição. Ele não vai fazer você marchar pelo deserto sem colocar uma sandália no seu pé. Porque o povo de Israel marchou no deserto anos e anos e anos. E não gastava as sandálias do pé. E Deus fez isso por ele. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e é o mesmo, será o mesmo amanhã. Será o mesmo amanhã. E a palavra que Deus usou, o Guilherme, foi amizade. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi uma coisa que eu estava vendo lá na internet, no YouTube, um pastor pregando. Falei, mas
você está pregando sobre isso? Ele falou, é sobre isso que você vai pregar. Falei, mas aí eu não vou estar copiando. Ele falou, não, porque a palavra é minha. Não é daquele pastor, a palavra é minha, é de Deus. Você vai complementar aquilo que foi falado ontem. Eu falei, mas senhor, essa palavra é tapa na minha cara. Ele falou, você tem que ser o primeiro a receber. Porque o pregador é o primeiro que recebe a palavra. Porque se ele não receber, ele é hipócrita. Como é que eu posso pregar uma coisa que não serve para mim? Uma coisa que eu não vivo. Eu tenho que pregar aquilo que eu vivo, aquilo que me serve, aquilo que me cabe, aquilo que me coube, que me caberá. E se eu não cometer aquele erro, é porque Deus está me prevenindo para que eu não venha cometer. É que nem um filho que tem uma tomada na parede, o pai fala, não coloca a mão lá, porque se você colocar lá, você vai tomar choque. Então uma coisa que pode não estar servindo para você hoje, pode estar servindo para você amanhã, porque a gente tem que orar Como é que é, pastor? A gente tem que orar o quê, pastor? Orar vigiar, não é isso, pastor? De nada adianta a oração se você não vigiar. Não é verdade? Então a palavra diz isso. E a palavra que eu vi lá dizia assim, olha, as 3 fases do crente, o que acontecia? O crente de ontem, o crente de hoje e o crente de amanhã. O cristão de ontem, o cristão de hoje e o cristão de amanhã. Eu até poderia falar o cristão do primeiro amor, o cristão no meio da caminhada e o cristão durante a caminhada. E eu me encaixei no cristão de ontem, porque apesar de não parecer, eu já tenho uma certa idade, eu sei. Ninguém acredita que eu tenho 59, dizem que eu tenho 26, 27. Pessoal, o senhor tem 26, 27, não, 26, 27 anos de evangelho, não é muito mais que isso. Né? Então a minha caminhada não é tão longa quanto a do pastor, mas é mais longa que a do irmão dele. Acho que também não, mas é longa. E eu peguei aquele tempo. Aquele tempo que o crente, ele saía da igreja no domingo, ia saltando para cá, oh glória, oh bênção, agora eu tô com vaso cheio para a semana toda. Era uma alegria quando ele saía do culto, era uma felicidade, era uma coisa tremenda. Aqueles pregadores de fogo, era uma coisa... Quem viveu essa época sabe como é. O cara saía da igreja, o crente, o cristão já saía da igreja e não via a hora de chegar o próximo domingo para vir novamente estar na presença do Senhor. E durante a semana ele deliberava com os amigos o que ele viu na igreja, ele pregava. Ele pegava aquele que não era evangélico e às vezes tomava uma tapa de canto, porque nem todo mundo quer receber a palavra, mas mesmo assim ele insistia em falar que Deus era bom, que Jesus curava, que Jesus fazia e acontecia. Era aquele crente fiel. Era aquele crente que na terça-feira estava na oração, se a igreja era de terça, se era de quarta, ele estava na quarta na igreja. Se era na quinta, ele estava na quinta, ele estava no congresso. Domingo, ele saía para evangelizar. E depois que ele ia evangelizar, ele ia para a igreja para ver a ensinamento, né, pastor? Ele ia participar do ensinamento. Se tinha capim lá no terreno da igreja, ele estava lá para carpir. Ele chegava mais cedo, mesmo ele não sendo ministro, mesmo ele não sendo obreiro da igreja, para poder ver se precisava de fazer alguma coisa, arrumar um banco, limpar, varrer, ajudar o pastor. Ele estava ali o tempo todo. O crente que ia além da igreja. Além da igreja. A mulher engravidava, culto de agradecimento e culto pela criança, para que Deus operasse milagre, bênçãos e a criança nascesse sadia e temente a Deus. Durante a gravidez da mulher, culto. A mulher tinha a criança, culto. Agradecer a Deus pelo nascimento de mais uma vida e pedir para Deus dar conhecimento, sabedoria, entendimento e condição de criar aquela criança. Não é verdade, irmãos? Era assim. O irmão conseguiu comprar um carro. Opa, culto de bênção, Senhor. E apresentava a chave do carro na igreja e pedia para o pastor orar pela chave ao pastor.
dá para você orar pela chave do meu carro? Às vezes o pastor vai orar pela chave, não, orar pela bênção, não é pela chave, é orar pela bênção. Para que os olhos gordos do mundo, para que as pessoas não venham, ou não venha um ladrão, não venha o inimigo, não venha nada sobre aquela bênção. Eu entregava aquela bênção para o uso da igreja. Quando a igreja precisar, eu vou servir os irmãos. Era assim. Acordava de madrugada, era tapa no... Samuel. Oi, senhor. Samuel. Oi. Vai orar, Samuel. Crente Samuel. Acordava de madrugada, com Deus dando tapa na orelha. Mas, Senhor, eu não estou precisando de nada, mas você vai orar por fulano, por ciclano, por beltrano, que está sem força para orar. Ele não orava por si mesmo, ele orava pela igreja, orava pelo pastor, orava pela família. E através dele, e no testemunho de vida dele, muitos se convertiam. Por quê? Porque a vida não tinha problemas? Tinha problemas. Porque a palavra do Senhor diz, na vida terás aflições, porém tem bom ânimo, porque eu venci, tu também vencerás. Tomar sobre mim a minha cruz e o meu jugo, porque ele é leve. Oi, pastor? Ele é. Como é que é, pastor? Pode falar. Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus. Viu? Tomai a sua cruz, venha perante mim, vem depois de mim, e segue-me, não é, pastor? E era assim. Na casa do irmão, você chegava, a Bíblia estava na onde? No Salmo? Oi? 91. Em outros estava o Salmo 23. Não faltava um ou outro. Ou o Salmo 40, né? Eu estava no Salmo 40. Solteiro estava lá. E era assim. O crente era dedicado, ele tinha prazer de estar na presença do Senhor a qualquer momento da vida dele. O tempo todo ele estava e o Senhor andava com ele. Em qualquer lugar que ele entrasse, Deus entrava junto com ele. Em qualquer estreito que ele estivesse, Deus entrava junto com ele. Porque a presença de Deus era constante. Eu fui assim, irmãos. A gente chamava isso de primeiro amor. É a lua de mel, quem é recente-casado sabe. É meu amorzinho, é minha queridinha, o que você quer comer hoje? Né, vai? O que você quer comer? Porque eu vou preparar uma janta para o meu marido hoje. Ele vai ficar feliz, vai dormir de barriguinha cheia e amanhã ele vai me trazer um presentinho. E ele chega no serviço dele, ele fala da esposa, eu tenho uma esposa na minha vida que ela é uma bênção, essa mulher é uma bênção. Era o primeiro, a lua de mel. É o primeiro amor do crente. Ele quer salvar o mundo inteiro. Ele quer pregar para a família toda. Aquele irmão macumbeiro, ele quer tirar da macumba. Aquele irmão marginal, ele quer tirar da marginalidade. Aí ele vai para os lugares que ele frequentava, eles diziam, mas você não estava aqui junto com a gente, você também fazia coisa ruim. Ele falou, mas eu me converti, achei quem me amasse e me mostrasse o caminho, a verdade e a luz. E eu quero espalhar isso, quero levar isso adiante. O que é de bom para mim, eu quero levar para vocês também. Era assim. O mau testemunho era esquecido, as coisas são esquecidas, todas ficaram para trás. Porque eu te fiz um homem novo, nova vida, e novo nome eu te darei. Irás morar comigo num lugar santo, onde as ruas são de ouro. É isso que Deus prometia. E era o suficiente. Por meio de ti salvarei a tua casa. E isso me bastava. Imaginar que a minha casa toda seria salva. Isso me bastava. Aí o crente, não estou dizendo que isso está acontecendo nessa igreja, mas como disse a palavra, a gente tem que vigiar para que não aconteça. E Deus, ele falou que ele ia antecipar os dias. Eu não estou achando a palavra, mas os irmãos vão entender. Porque se levasse o tempo que Deus determinou para ter, ninguém se salvaria. Porque a gente não tem tempo, não tem paciência de esperar, ver os anos passar
E Jesus prometendo voltar, e você está ficando velho, eu estou ficando velho, e Jesus não voltou ainda. E estou escutando todos os dias o irmão falar: Deus está voltando. Mas esse dia nunca chega. Mas não é dado ao homem saber o dia da volta de Deus. Somente a Deus, nem Jesus sabe o dia da volta do Pai. Nem Ele, nem os anjos. Ninguém é dado saber o dia da volta. Mas a dia da volta ela virá como o dia da volta de Deus será como o ladrão. Ou seja, quando ele encontra a casa vazia, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, você não está vigiando. Quando ele encontra o corpo vazio, quando Deus não está presente, pode ser que o ladrão apareça, porque ninguém está cuidando da casa. E ele vai levar tudo de ruim que tiver na casa, não é isso? Não é isso? O ladrão vai levar tudo de ruim? Não. Ele não vai levar cabeleira velha, ele não vai levar nada quebrado, ele vai levar o que de melhor tiver. Ele vai acabar de esvaziar a casa que já não estava tão cheia e vai levar tudo de bom que tiver. Então Deus ele tem falado: vigia. Vigia, porque o meu dia virá como o dia do ladrão. Meu dia será como o dia do ladrão. Aí o crente evolui, ele vê que Jesus está demorando para chegar. Ele vê que a vida dele não mudou tanto quanto ele mudou. Ele esquece de ver as bênçãos que ele recebeu. Porque eu digo, quando eu me tornei evangélico, eu perdi um monte de coisa. A gente fala que crente evangélico não perde. Perde, irmãos. Perde. Eu perdi um monte de amigo ruim. Perdi. Eu perdi um monte de vício. Eu perdi um monte de coisa que não prestava. Larguei um monte de coisa que não prestava. E ganhei. Ganhei a presença do Senhor na minha vida. É o seu comportamento que vai fazer com que as pessoas queiram ser evangélicos. Não quero ouvir, para ser crente que nem esse aí, eu prefiro continuar no mundo. Não quero ouvir isso. Não quero que comentem pelas suas costas. Está vendo aquele lá? Ó? Diz que é crente. Se não tivesse falado, eu nem sabia. Não quero ouvir isso. Aí passa o tempo, aquele mesmo crente, aquele mesminho, que entregava para a igreja e fazia culto de ação de graça quando o filho nascia, quando a mulher engravidava, quando recebia um carro, quando o apartamento saía, quando a casa saía, quando recebia um processo. Aquele mesminho crente. Tinha uma festinha para ele ir. Ou ele fazia uma festinha. E na festinha dele, começava com o pastor orando. É o crente do meio. O pastor estava orando. Mas quando chegava o irmão dele que não era evangélico, ali do lado estava a cervejinha. Não sou eu que estou tomando. Não sou eu que estou tomando. Deixava a cervejinha ali. Deixava o filho, quando ele estava em casa, o filho estava perturbando a paciência, deixava assistir coisa que não era para assistir. Não tem nada demais não, isso aí não quer dizer nada. Louvava. Foi na cruz, e um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Louvava. Aleluia, glória a Deus. Como é que era aquele hino? É tão difícil viver. Como é que era aquele hino? Eu vou lembrar. Aqueles hinos raiz. Mas de vez em quando acabava o hino raiz, que ele escutava de louvar, ouvia os louvores, ele começava: carne e unha, em pé de coração, la laranja. Estava cantando o hino, daqui a pouco estava cantando Fábio Júnior. Esse mundo desamante, ó você amando amante. Oxi. Aqui na igreja é de vestido. Vai trabalhar na empresa, a empresa determina que use calça, mas não precisa ser tão justa, né? Né, irmão? É para usar calça, a igreja determina, é uniforme, mas não precisa ser tão agarrado. Né? Eu vou na igreja, vou benção. No começo, o crente, primeiro amor, o vestido vinha até aqui. No meio, o vestido continua vindo até aqui, mas tem um rasgo que vem.
Por quê? Porque não tem nada demais. E é pelo nada demais, é pelas beiradas que o diabo entra, irmão. Ah, Deus não vê essas coisas, não vê? Aí começa aquela história de tem lugares que Jesus pode entrar com você, tem lugares que Jesus não vai entrar. Deus vai ficar na porta esperando você sair. No começo, em qualquer lugar que você ia, Deus ia junto com você. Você estava sempre contente porque Deus ia junto com você. Quando alguém vem e te encara, você que é crente, às vezes até nega Jesus. Não, não foi a palavra de ontem? Ser amigo de Jesus? O camarada, ele entra, está abraçado com Jesus, fala, você não é crente? O cara dá aquela até disfarçada. Não sou não. Ah, mas eu vi você na igreja, você é santo ruim. Eu, não. Nega Jesus. Porque está no meio, porque Jesus não veio. E aí tem a fase final. Já lá na frente. A mulher engravida. É a mesma situação. Ah, vamos fazer um culto? Não precisa disso não. Isso é coisa de crente santo rão. Não precisa disso não. Para que eu vou fazer um negócio desse? Aí, recebe um presente de Deus, recebe um carro, recebe uma casa. Vamos fazer um culto de adição de graça? Não precisa nada disso não. Glória a Deus, aleluia. E eu vou dar uma oferta mais na igreja e estamos aí. E aí vem no culto na igreja no domingo, tem uma oportunidade de vir na terça. Ah, não vou não. Eu já fui no domingo. Mas o dia do Senhor, ele vem como um ladrão. E se Deus voltar na terça? Você justificar para o pastor é uma coisa, você justificar para Deus é outra. Eu não estou dizendo que você tem que morar dentro da igreja, irmãos. Não é nada disso que Deus está mandando falar. Venha morar dentro da igreja. Não vá no casamento do seu filho, no nascimento do seu neto. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que quando você tiver oportunidade, venha na casa do Senhor, porque Ele está te aguardando lá. A palavra foi dita hoje. Fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje tem muito crente que não está tendo mais essa felicidade. Acho que vir na casa do Senhor é empecilho. Eu tenho uma coisa mais importante para fazer hoje. Eu vou assistir a novela. Será que ela vai casar com ele? Será que vão descobrir as mentiras que ela está contando? Acontece, irmãos. Não estou dizendo que ninguém aqui faz isso, mas se Deus está falando, Deus se responsabiliza. Mas Deus, Ele é maravilhoso e misericordioso. O hino que eu ia louvar no final, eu louvei antes, que o pastor pediu para me louvar antes, era o hino que eu ia louvar no final. Porque Deus é seu amigo. Ele está sempre escrevendo. A todo momento da sua vida, Deus está escrevendo. A todo momento, toda passagem que você tiver, mesmo que você não esteja com Ele, Ele está com você a todo momento. Quando você se desvia, quando você não dá um glória a Deus, porque você é propriedade dEle. Você é propriedade de Cristo. Cristo vai se responsabilizar por tudo que é dEle. Deus não vai deixar o mal acontecer na sua vida se Ele tem promessa na sua vida. Mesmo que você não seja um bom amigo, como foi pregado ontem, Ele continua sendo seu amigo. Ele continua marchando e caminhando com você, onde você estiver. Porque até Jesus teve um momento em que Ele ficou indeciso. Eu falo, mas por que Jesus ficou indeciso? Não, porque Jesus é Deus. E em Deus não há indecisão. Mas naquele momento Ele estava como um homem. Ele estava no corpo de um homem. Ele disse, Senhor, fazei primeiro a sua vontade. Afasta de mim esse cálice. Ou seja, ele sabia que ele ia ser executado. Ele sabia que ele ia ser cuspido. Ele sabia que ele ia ser humilhado. Ele sabia que ele ia ser pregado numa cruz. Ele sabia que ele ia ser chicoteado. Ele sabia que ele ia ser furado do lado. Ele chorou. Não, ele suou sangue. Mas ele sabia o que ele estava fazendo, porque ele dizia, eu estou suando sangue pelos meus amigos. Eu estou suando sangue pelo presbítero Cláudio. Eu estou tomando chicotada pelo presbítero.
Eu estou tomando chicotada. Estão cuspindo na minha cara. Por causa da missionária. Por causa da missionária, por causa da irmã, por causa do pastor, por causa do pastor Antônio Carlos. Eles não merecem. Nenhum de nós merece. Nenhum de nós merece a graça de Deus. Nenhum. Mas Ele amou a todos nós. E Ele se fez em sacrifício de cruz, para que você tivesse vida e vida eterna. Para que você estivesse aqui adorando e bendizendo o nome dEle. Ele se sacrificou. E Ele está com vocês aqui, ó. Lembra do irmão falando? A terra gira a 1.000 km por hora, 1.600 km por hora. Vou acrescentar mais alguma coisa. Ele está falando do movimento de rotação, mas em translação ela gira a mais de 30.000 km por hora. Ou seja, assim é 1.000. E assim, em volta do Sol, mais de 30.000. E você sente a terra girar? Dá tontura, dá mal-estar? Não, porque a terra e você está aqui, ó. Na mão de Deus. Não estou falando que você pode pecar, não. Estou dizendo que você vai pecar. Você vai pecar. Eu vou pecar. Mas Deus, Ele continua sendo seu melhor amigo. Ele vai estar sempre do seu lado. Lembre que Ele está ali na sua caminhada. Lembre que Ele está ali o tempo todo com você. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E que Deus possa estar abençoando a vida de todos os irmãos, em nome de Jesus.